Oi, crianças, tudo bem com vocês? Na aula passada a gente introduziu o que era ângulos, lembram? Que eu expliquei que a gente ia ver agora alguns tipos de ângulos? Pois vamos lá. Daremos continuidade à nossa aula de matemática, tá? É a nossa segunda aula e nessa aula, quando vocês estiverem assistindo, eu peço que vocês peguem o livro na página 106 até a 110, tá bom? Como eu falei, a gente vai ver alguns tipos de ângulo. Então, o primeiro que a gente vai ver é a estrutura do ângulo reto. O que é esse ângulo reto, né? Observe os cantos de uma régua. O ângulo formado em cada canto dá a ideia de um ângulo reto. Veja bem, na régua, os cantinhos, na trave de futebol, a gente até viu na aula passada também, lembra? Um pouco desses exemplos. Os ângulos retos sobre os cantos da folha, né? Pode observar a folha de caderno, né? E aí, diz aqui que como é que a gente poderia pegar uma haste, né, indicar um ângulo reto. Podem observar, tem um exemplo, ele faz como se fosse um canto mesmo, né? E aí assinale apenas os quadradinhos das imagens que sugerem os ângulos retos. Você pode observar, para ele ser um ângulo reto, ele tem que ter o cantinho, tá bom? Use o objeto construído com as hastes do meu bloquinho e represente cada ângulo mostrado nas imagens. Lembrando que a gente viu ali o ângulo reto, a gente vai ver o ângulo raso, o ângulo agudo e o ângulo obtuso, tá bom? Esse ângulo corresponde a meia volta e é chamado de um ângulo raso. O ângulo reto que a gente já conhece é uma abertura igual a um canto. Foi como eu falei, um canto de uma porta, um canto da régua. E aí você vai conhecer o nome de outros ângulos que a gente vai ver com essas rachas. O ângulo agudo, que tem a abertura mais fechada, ou seja, ele tem uma aberturinha pequena, né, do que o ângulo, ele é mais fechado que o ângulo reto. E o obtuso, ele tem uma abertura mais aberta do que o ângulo reto e sem chegar também a um ângulo raso, que é reto, né? Ou seja, a abertura é bem grande no ângulo raso, tá bom? E o obtuso, ele é um pouco aberto, né? E o agudo, ele tem uma abertura mais fechadinha, tá bom? Tem aqui, para a gente localizar nesses ângulos retos, agudo e obtuso, nesses sinais de trânsito. Se vocês observar nessas plaquinhas, tá bem destacado, né? Um ângulo raso, ele é totalmente reto, ele é todo retinho, ele não tem aquela abertura. O reto é os cantos, Estão observando, né? Já o obtuso, ele é bem mais aberto do que o reto, Observe nessa segunda plaquinha, né? E na terceira nós temos 3 tipos, Temos o raso, que ele é a linha reta, temos o agudo, que ele é só um pouquinho aberto, e temos o obtuso, que ele é mais aberto, tá bom? Tipos de ângulo, eu coloquei aqui como se fosse um resumo, né? É o reto, agudo, obtuso e raso. O reto é como se fosse o canto, como eu falei, que é igual a uma abertura de 90 graus. O agudo, ele é só um pouquinho aberto, menor que 90 graus. O obtuso, ele é maior que 90 e menor que 180, né? Ele já é um pouco mais aberto do que o agudo. E o raso, ele é totalmente aberto, tá bom? Então, aqui tem uma atividade, eu coloquei umas questões, vocês irão copiar no caderno, tentar fazer esses desenhinhos, identificar cada um desses tipos de ângulo. Na primeira questão, vocês vão completar com a medida em graus de cada ângulo. E escreva se ele é agudo, reto ou obtuso, tá bom? Na segunda, vocês vão observar esses ângulos e vão ligar.
desses relógios, esses ponteiros, se o ângulo é agudo, reto ou obtuso. E na terceira questão, vocês vão ligar de acordo com a posição das retas, ou seja, se ela é inclinada, vertical ou horizontal, tá bom? Por enquanto, só. Eu quero que vocês prestem muita atenção e acompanhem também no livro de vocês as explicações e as atividades que eu postarei no grupo, tá bom? Obrigada!